o Espírito Santo está nos conduzindo a falar sobre a essência daquilo que chamamos de cristianismo, a falar do princípio, da coluna vertebral que rege todas as doutrinas que nós entendemos como igreja do Senhor. Nós sabemos que existem diversas práticas religiosas, existem diversas instituições, denominações, mas também entendemos que Cristo Jesus, Ele não veio fundar instituição, denominação ou placa, Ele veio restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Ele veio nos conectar à essência de tudo, ao amor. E quando Cristo veio ao mundo, quando Ele se humilhou, quando Ele se despiu da sua glória e veio como homem, Ele enfrentou alguns desafios religiosos. Você já deve ter lido nos evangelhos que frequentemente Cristo Jesus ele era confrontado pelos chamados fariseus e saduceus, que eram os religiosos da época, eram aqueles que cuidavam de todo esse processo espiritual. E foram pessoas que constantemente confrontavam Jesus em seu ministério, em sua vida atuante. Até mesmo seus discípulos tinham conflitos para entender a essência da mensagem de Cristo Jesus, que era o amor. E depois que a humanidade experimentou diversas alianças, diversos pactos, de Abraão, de Noé, de Moisés e por aí vai, Cristo Jesus ele veio determinar o pacto, a chamada nova aliança, que é a aliança do amor, é a aliança da graça. E glória a Deus porque nós vivemos hoje sobre essa aliança, sobre esse pacto. Tudo que dizemos, tudo que fazemos, tudo que cantamos, tudo que ensinamos é baseado na centralidade do amor de Deus sobre nós. Tanto que Cristo Jesus, quando já estava ao final do seu ministério, depois de percorrer anos aqui na terra como homem, ele chegou, já no fim da sua caminhada. As pessoas questionaram ele: qual é o maior dos mandamentos, Jesus? E ele disse assim: todos os mandamentos se resumem em dois, apenas dois mandamentos. Toda lei está sujeita a esses dois mandamentos. O primeiro deles é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua mente. Mostra a completude do ser humano. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, todas as práticas religiosas, todos os costumes, os trejeitos, as doutrinas, se resumem a estes dois grandes mandamentos. A religião, ela nos insiste em colocar filtros, em impor barreiras. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu que para o indivíduo começar a seguir Jesus, ele tem que parar de beber, ele tem que parar de fumar, ele tem que largar os vícios, para então seguir a Jesus. Ele então tem que largar as velhas práticas, ele tem que ter uma lista das coisas que ele não pode mais fazer, e depois tem a lista das coisas que ele tem que fazer. Listas e listas. Aliás, as listas eram especialidade dos fariseus e dos saduceus. Frequentemente eles chegavam com listas para confrontar Jesus. Você lembra que Jesus gostava de curar no sábado? E eles diziam: mas este está curando no sábado, como pode? Sábado é dia de descanso. Lembra daquela mulher adúltera que chegou com o pecado e trouxeram para Jesus? E aí, o que faremos com ela? Ou seja, a lista de pecados daquilo que não deve se fazer é constantemente apontada pelos religiosos. Os religiosos gostam de te confrontar com práticas, com listas do que fazer e o que não fazer. Então vemos Jesus, e Jesus sempre responde a isso com amor, graça e perdão.
E não importa quantas chances você já teve com Jesus, Ele terá sempre uma nova chance. Aleluia! Isso é amor, isso é graça, isso é perdão. E esses filtros religiosos, essas práticas, essas listas do que fazer, do que não fazer, elas nos bloqueiam, elas nos impedem. E eu vou te dizer algo. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas que elas mesmas colocam filtros e listas para si. Você deve conhecer alguém que diz assim: não, primeiro eu vou arrumar minha vida para depois seguir a Jesus. Já ouviu esse papo? Já ouviu essa história? Não, eu tenho que primeiro organizar a minha vida. Meu irmão, o que você chama exatamente de organizar? Porque o relacionamento que Jesus quer não é com alguém organizado. Jesus quer simplesmente se relacionar com seu filho. Ele não precisa de alguém certinho, alguém que segue as listas, os padrões. Ele precisa apenas de alguém que deseja ser amado, de alguém que deseja se conectar a esse amor, a essa aliança, a aliança da graça, a aliança do perdão. Não existe uma mensagem mais poderosa que essa, não existe uma essência mais contundente. Porque se hoje você está aqui sentado e declarando que é filho do Rei, filho do Senhor, é porque um dia Ele te amou primeiro. Aleluia! Ele nos amou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele amou você. Antes de qualquer decisão, antes de você querer ser certinho. Meu Deus. Paulo, a primeira carta que escreveu aos Coríntios, ele nos dá uma amplitude desse amor. E o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do primeiro versículo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e nem procura os seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor também não se alegra com a injustiça, porém, contudo, o amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que o amor nunca falha. O amor nunca falha. Preste atenção no que eu vou te dizer. O amor nunca falha. Se você recebe esse amor, comece a aplaudir a Jesus e a colocar louvor nos seus lábios. Obrigado, Jesus, porque o teu amor nunca falha. Aleluia. Este amor é chamado de o amor ágape. É o amor que não busca os seus próprios interesses. É o amor que não é egoísta. É o nível de amor mais profundo que há. É o nível de amor que o Senhor tem para conosco. E é o nível de amor que Ele deseja quando Ele diz que devemos amar a Ele de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa mente. Ou seja, com a completude mais profunda do nosso ser, devemos amá-lo. Porque Ele primeiro nos amou. Mas a verdade é que alguns de nós, quando lê esse texto, esse clássico texto muito usado em casamentos, a gente às vezes se pergunta: mas como? Não é verdade? Como amar dessa maneira? Paciente, longânimo, bondoso, amoroso, sem buscar interesse, tardio e irá, etc, etc. No dia do casamento para os noivos é tudo muito lindo.
E parece fácil amar assim, porque a paixão está ali, a flor da pele, no ápice da paixão. Mas será que você consegue ler esse texto e se identificar quando você está em crise no casamento? Quando você se sente rejeitado pelos seus pais, traído talvez pelos seus filhos? Você consegue ler isso e... isso faz sentido para você? No momento de tribulação, nas horas difíceis, um amor de tamanha profundidade? Como amar sem ser amado? Sem não querer nada em troca? Como posso dar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não recebo? É interessante notar que a palavra, ela se completa. Porque a Bíblia nos garante, em 1 João, no capítulo 4, verso 19, que o Senhor, Ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Sim. Primeiro Ele sofreu por você. Primeiro Ele foi bondoso. Primeiro Ele não te maltratou. Primeiro Ele não se irou facilmente com você. Você lembra no início da sua caminhada? Você lembra por quantas vezes você se sentiu chamado, atraído por Ele e resistiu? Ou seja, primeiro Ele foi paciente. Primeiro Ele foi longânimo. Primeiro Ele não guardou rancor quando você prometeu que mudaria de vida. Não mudou. Ele não te jogou nada na cara. Primeiro Ele tudo sofreu. Primeiro Ele acreditou em você. Isso é muito forte. Mesmo sabendo que você ia errar, mesmo sabendo que você não ia conseguir se manter fiel, Ele primeiro te amou. Mesmo conhecendo o teu futuro, mesmo conhecendo os teus dias, Ele primeiro te esperou. Ele tudo suportou. A cruz, os espinhos, a humilhação, as chibatadas, Ele suportou. Por mim, por você, para que estivéssemos aqui esta noite. Sabe, eu lhe convido hoje a refletir sobre esse amor, que não espera devolução, não espera nada em troca. É um amor incondicional. Não depende da sua resposta. Isso é graça. Isso é o amor vertente do Pai. Sabe, por muito tempo eu sonhei em ser pai. E hoje eu vivo uma das fases da minha vida em que mais eu aprendo sobre esse relacionamento com Deus. Porque eu sou pai de 2 filhos. E todos os dias eles me ensinam algo. Quantas vezes eu já abracei meus filhos e comecei a chorar, porque estava sendo ministrado no meu interior sobre esse amor, sobre esse sentimento paterno. E por mim eu gostaria de ter vários filhos. Quem me conhece de perto sabe. Por mim eu tinha casa assim com uns 10 molequinhos correndo para lá e para cá. Né, amor? Dá tempo ainda. Brincadeira. 2 já estão dando bastante trabalho. Mas a gente sonhou demais em ter filhos. Oramos e o primeiro filho veio no tempo certo. Depois de 5 anos de casado. E toda essa espera, todo esse processo de desejo por um filho, ele foi sendo cada vez mais intenso dentro da gente. Quando a gente descobriu que então a Daiane estava grávida. 9 meses se passaram e tanta expectativa. E obviamente para a mulher é um processo muito mais intenso, doloroso, não é verdade? O dia do parto é inesquecível, não é, mulheres? E tanta expectativa gerada por aquele bebê. E quando ele veio, quando pegamos no colo, ele simplesmente berra, berra, berra e berra. Não é exatamente assim uma resposta de amor legal.
A primeira semana, a segunda semana, acordar 4, 5 vezes na madrugada, não é uma coisa assim agradável. Mas sabe o que você entrar no quarto do bebê sorrindo, mesmo acordando pela 5ª vez de madrugada, dizer: bebê, você quer mamar de novo, né? É mais ou menos assim o amor ágape. Ele não depende da condição favorável, ele não depende de te agradar, ele não necessariamente faz bem para o teu corpo. É um amor que você não está procurando coisas em troca. Fui muito ministrado por Deus nesse tempo. Eu entendi: uau, quantas vezes eu fui esse bebê, quantas vezes eu não soube responder de acordo com aquilo que Deus me dava. E passou-se algumas semanas depois da gente ter o Natan, passou 1 mês, 2, eu brincava com ele, esperando um sorriso, uma simples reação ao que eu dava para ele. E esse sorriso demorou. Ele não conseguia simplesmente sorrir para mim quando eu dava amor para ele, porque era um bebê. E aí Deus me ministrava e falava: quantas vezes você não soube reagir às vezes que eu demonstrava amor? Quantas vezes nós erramos, mesmo Deus nos dando tanto amor, tanta graça, tanto perdão. E o processo foi passando, o Natan foi amadurecendo e crescendo, até o momento que ele começou a sorrir, a interagir com as minhas brincadeiras, com o meu amor. E até chegar na fase que está, a atual fase, ele sobe em qualquer plataforma, balcão, e quando eu faço assim com os braços, ele se joga. Ele não calcula a distância, a altura, ele não calcula o possível impacto se ele cair no chão, ele não calcula que ele pode quebrar um braço, uma perna, quebrar uma coluna, ele não calcula nada disso. Ele vê os braços do pai estendidos e ele se joga. Você não faz ideia o quanto eu já aprendi com isso. E dizer que na realidade tudo que o pai quer ter conosco é assim. É um relacionamento dessa forma, da qual ele libera amor, 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 e a gente apenas se joga em seus braços. Não existe amor maior que esse. E não existe nada mais intenso que a religião te apresente do que ter esse relacionamento com o Pai de amor. Não importa qual placa, não importa qual religião você já experimentou, o amor é a essência de tudo. O amor é o início e é o fim. Por isso que o apóstolo Paulo diz: de todos os dons, aquilo que permanece é a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O amor no final é sempre o que prevalece. O amor é o começo, é o que te trouxe aqui. O amor é o que te atraiu. Ele primeiro te amou. Ele primeiro me amou. Sem pensar no que você poderia devolver. Consegue entender isso? Eu sei que você espera muito de si mesmo. Eu sei, parece que as pessoas esperam de você. Parece que o GC de alguma forma espera que você cresça. É natural. Todos nós desejamos ver o desenvolvimento das pessoas. Todos nós queremos que a pessoa cresça e se desenvolva. Mas escute: Deus te ama, independente da tua reação, resposta. Ele sabe que para tudo tem o tempo certo, e o amor dele não tem limites para te alcançar. O amor dele é paciente, é longânimo. Não importa quantas vezes você tenha que recomeçar, ele está sempre de braços abertos, dizendo: Deus, eu te dou, filho, uma nova chance. Deus está sempre pronto a nos dar uma nova chance. Você pode aplaudir a ele por isso? Oh Deus, obrigado. Deus.
Não se preocupe em dar. Não se preocupe em fazer coisas. Se preocupe primeiro em receber esse amor, em desfrutar dessa graça. Porque você só pode dar aquilo que tem. Você não pode dar o que não tem. As pessoas hoje estão mais preocupadas no que fazer, no que dar e fazer e fazer e fazer. Eu preciso fazer, eu preciso fazer. E pouco preocupadas em receber esse amor. Você não pode dar aquilo que não tem. Primeiro recebe, primeiro desfrute, primeiro mergulhe. E aí você pode ter para dar. Faz sentido isso para você? Não coloque julgo sobre si mesmo. E não deixe que os religiosos imponham julgo sobre você. O que Cristo pede, ao final de contas, é sempre que nós permaneçamos em amor. Olha só que incrível isso. Paulo, depois de elevar o nível de amor em 1 Coríntios 13, ele completa o texto. No capítulo 14, no primeiro versículo, ele diz: sigam o caminho do amor. Em algumas versões, talvez a sua Bíblia na Almeida está dizendo assim: segui o amor. Em algumas traduções, o texto mostra a expressão de perseguir em busca desse amor. A palavra original, ela traz esse sentido de você procurar ansiosamente, se esforçar para se manter nesse amor. Porque se Cristo nos amou primeiro, escute bem, se isso é graça, é um favor que eu não mereço, não tem méritos, não é porque você foi bonzinho, melhor do que seu vizinho, que alguém da sua família, não. Se Ele te amou primeiro, te colocou numa posição de ser filho, de ser amado, Ele então tem um pedido para você: permaneça neste amor. Ou seja, se tem algum mérito que eu e você podemos buscar, é de apenas manter-nos neste amor. É isso que diz em João capítulo 15, verso 9. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. E Ele dá uma ordem, uma sentença clara, uma expressão daquilo que Ele realmente quer: permanecei no amor. Aleluia. Permanecer. O teu cuidado, o meu cuidado não deve ser em fazer coisas desesperadamente, como se as coisas fossem chamar a atenção de Deus. Você acha que Deus ainda se move com templos faraólicos, com aqueles palácios reais, santuário? Você vai mesmo insistir em achar que pode chamar a atenção de Deus fazendo alguma coisa? E se tem algo que realmente atrai a atenção de Deus, é quando você se destina a fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é: permaneça no meu amor. Permaneça no meu amor. E a gente refletindo sobre a noiva, sobre a igreja, sobre o processo de como nós vivemos igreja, a gente vê essa expressão de amor em todos os lados. Quer ver aqui, Quem aqui já fez o curso Casamento com Excelência? Quem já fez aqui na comunidade? Aí, bastante gente, a maioria. Não tem uma determinada aula que se ensina nesse curso, aquela aula de falar sobre as linguagens do amor, não é assim? De você se entender como que é a sua linguagem e você, obviamente, entender a do cônjuge. E aí a gente encontra pelo menos 5 formas e linguagens de amor, não é? Aquelas palavras, um reage com palavras de afirmação, outro é com toque físico, carinho, outro é com gestos de serviço, né? Tem aquela que precisa de um tempo de qualidade. Não, se não tiver 1 hora olhando nos olhos. Então são expressões, são linguagens do amor. E tem também a pessoa que gosta ela se sente amada quando ela ganha presentes. Ou ela sente que ela está dando amor quando ela compra presentes. São formas de linguagem natural. Agora o que eu quero te fazer pensar, você já viu como a igreja do Senhor, ela se move também com essas linguagens do amor? Você já viu, por exemplo, palavras de afirmação quando você está no GC? E você diz assim no final: alguém quer fazer algum pedido de oração? Aí levanta uma pessoa: eu gostaria de pedir
que Deus me desse um bom emprego. E aí na hora da oração, todo mundo clamando, Deus concede o melhor emprego, Deus concede isso, concede. Palavras de afirmação. E termina de dizer, você vai conseguir, vai dar certo. Olha, já está reservado para você a vaga. Já viu como a gente se move assim, com gestos de serviço? Você chegou aqui na comunidade hoje, foi muito bem recebido no estacionamento, foi bem recebido na entrada. Muitas pessoas prestando serviço e demonstrando amor dessa forma. E por aí vai, com todas as demais linguagens de amor, estão presentes na noiva, estão presentes na igreja. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A igreja do Senhor, ela é também a expressão de amor de Cristo. Porque Cristo, Ele reflete com todas as linguagens da qual você vai receber esse amor. Não importa qual é a linguagem que você recebe, Deus, Ele prepara a sua noiva para também retribuir na linguagem que você entende ser amado. Deus é tão perfeito, que Ele se comunica através da sua noiva em amor, na linguagem e no entendimento de cada pessoa, no entendimento de cada ser humano, independente da sua linguagem de amor. E aí Cristo vem com a sua afirmação: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E tudo que eu lhes peço é que permanecei neste amor. E na realidade, nada nesse mundo é capaz de nos separar do amor de Cristo. Ninguém é capaz de separar você do amor de Cristo Jesus, a não ser você mesmo. Por isso a afirmação, por isso a indicação, o conselho: permaneça, porque você é a única pessoa capaz de se afastar desse amor. Não tem alguém que tem o poder de te tirar dessa dimensão. E não tem... Preste atenção. O Senhor está falando com você essa noite. Não existe pecado algum capaz de te separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação? Será a ansiedade? A perseguição ou a fome? A nudez, o perigo ou a espada? Nada. Esse texto é tão atual. Cai comigo, para pensar. A tribulação, você enfrenta a tribulação? Já enfrentou alguma tribulação no seu casamento? No seu trabalho? O país, será que está enfrentando alguma tribulação atualmente? Nem mesmo a mais intensa e cruel tribulação pode te separar do amor de Cristo. A ansiedade, nunca em nenhuma fase da terra se existiu e se falou tanto sobre ansiedade. Depressão, estresse, falta de tempo. Você conhece alguém que diz assim: não tenho tempo para isso? Na realidade, tudo que nós temos é o tempo. Falei sobre isso ontem. Você dizer que não tem tempo para algo é uma crença limitante. Se você quiser, você pode ouvir essa semana a mensagem no YouTube, em que diz sobre crenças limitantes, e uma das coisas que nos afasta desse amor é o medo. É uma crença que te bloqueia, ela gera um filtro terrível. O que mais? Paulo também diz que a perseguição não pode nos separar desse amor. A intolerância religiosa, perseguição de parentes, de familiares. Alguém enfrenta isso aí? Você tem algum parente teu que virou assim para você e disse: agora virou crente? Agora não pode mais beber, fazer. Você começa a ser alvo de chacota, começa a ser alvo de piadinha. E de certa forma isso, obviamente, incomoda. Mas nem mesmo essa perseguição, essa intolerância pode te afastar do amor de Cristo Jesus. Glória a Deus. A fome fala de extrema pobreza. A nudez fala de vergonha, de constrangimento.
nem a vergonha que você passa no trabalho para as pessoas fazerem chacota, nem o constrangimento. Nada disso pode te separar do amor. Nem o perigo fala de ameaça, de risco, espada fala de guerra, de violência, de conflitos. Ou seja, nada, diga comigo, nada, diga mais forte, diga nada, poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor por isso. O versículo 38, Paulo completa: portanto eu estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada, ninguém. Então o convite do Espírito Santo para você essa noite é: pare de colocar bloqueios e barreiras para o amor de Deus. Você é a única pessoa capaz de sair da posição que Ele te colocou. Se Ele te amou primeiro, se Ele te colocou nesse lugar seguro, só você pode sair dali, porque Deus não invade, Deus não obriga. Faz sentido? A decisão é sempre sua. Pare de criar limitações. Porque fulano falou. Porque fulano disse, eu vi, e está fofocando e não sei quem. Desculpas, barreiras, conflitos. A decisão de sair do amor é sempre sua. Não das pessoas, não das conversas, não das fofocas, não dos boatos, não das coisas. E preste atenção no que eu vou dizer: não é do pecado. Chega com essa desculpa: primeiro eu vou me consertar, primeiro eu vou organizar minha vida, primeiro eu vou parar de pecar em determinada área. Nem o pecado, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades podem te separar do amor de Cristo Jesus. Aliás, é quando você peca que você mais precisa desse amor. Porque quando você está fraco, Ele te oferece graça. Lembra quando Paulo estava fraco? O Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você mais precisa. É na solidão, é na fraqueza, é na tristeza. Ou você não corre para o teu filho quando vê ele caindo, chorando, se arrebentando? Ei, papai, mamãe, contigo que eu estou falando. Você não corre com o teu filho quando vê ele se envolvendo num acidente? Você não fica desesperado dizendo: eu preciso do meu filho, eu preciso cuidar dele. Então por que você, quando cai da graça de Cristo, quando você peca, quando você erra, você se afasta? É o momento que o Pai quer mais se aproximar. O convite do Espírito Santo é: deixa essas escamas religiosas, deixa esses preconceitos, esses paradigmas que nos bloquearam por anos. A religião por anos disse assim na ceia: quem está em pecado não pode tomar ceia. Meu Deus! É a ceia, é o sangue e o corpo que fortalece o pecador. É o inverso. É a graça e é o amor que nos dá força, e não o contrário. Você não tem que ser forte para experimentar a graça. O convite de Jesus é claro, é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Todos os mandamentos, todas as regras, todas as imposições religiosas se resumem a este: amarás o teu Deus de toda a tua força, todo o seu entendimento. Se permita ser amado.
Desfrute desse amor. Persiga em busca do caminho do amor. Procure alcançar o amor. O que nós queremos ser é uma igreja conhecida como lugar de crescimento em amor. Lugar de propósito, sim, em amor. Lugar de família, em amor. Lugar de vida, só temos em amor. Por um minuto, se você puder fechar os seus olhos, reflita o quanto Ele te ama. Eu me sinto realmente conduzido pelo Espírito a fazer um apelo a você que está constrangido por esse amor e há tanto tempo que não desfruta do colo do papai. Há quanto tempo você tem resistido para se lançar nos braços do Pai, se bloqueado por esses conceitos religiosos, se bloqueado porque um dia você pecou, você se afastou por causa disso. Hoje o papai está aqui para te dizer: filho, eu estava te esperando o tempo todo, de braços abertos. Se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Se você pudesse colocar de pé, a igreja inteira está de olhos fechados, você não vai se constranger com ninguém. É você e Deus. O papai está fazendo um convite para você hoje: filho, eu quero te amar como você nunca sentiu. Filho, eu quero te revelar. Eu quero te revelar a essência. Eu quero que você volte ao princípio e permaneça nesse amor. Papai, os teus filhos e filhas estão aqui, Senhor, refletindo sobre esse amor, sobre essa bondade sem limites. E alguns aqui querem se reconciliar, eles querem voltar à essência, eles querem voltar ao lugar seguro, eles querem permanecer, Deus, permanecer. Que o Senhor possa ir de encontro a esses filhos, que eles possam agora se sentir abraçados pelo Teu amor, que eles possam agora se sentir cheios da plenitude do Teu amor, e que nada, ninguém nesse planeta poderá dizer-lhes de que o Senhor não os ama mais. Ao contrário, que hoje o Senhor revele graça, revele perdão, revele amor. Toda a igreja fique de pé.